Boa noite. Todos sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, para nós estudar um tema tão precioso aqui das profecias do Apocalipse, né? Certa feita, um grande missionário foi fazer um trabalho missionário e tinha que pegar uma embarcação marítima. Mas chegou um determinado lugar, baixou uma nevasca que a embarcação não tinha condições mais de seguir avante. Só estava o missionário e aquele piloto daquela embarcação. Aí aquele missionário precisava chegar naquele local para fazer aquela missão. E aí ele falou: a única coisa que nós podemos fazer aqui agora é orar. E aí falou: eu vou fazer uma oração e logo em seguida Deus vai prover meios. Aí ele falou: eu vou fazer oração. Aí ele terminou de fazer oração, aí o piloto falou assim: eu também quero fazer uma oração. Ele falou: não precisa. Ele achou meio que estranho. Ele falou: mas por que eu não posso fazer uma oração? Talvez foi uma atitude meio estranha daquele missionário. Ele falou: bom, primeiro porque você não creia, porque você já viu tanto o evangelho e você ainda não tomou uma decisão. Ele foi um pouco meio grosso com ele. E em segundo lugar, é porque Deus já ouviu, Ele vai prover meios. A gente já orou, eu confio que Deus já ouviu. E realmente Deus ouviu, diz o relato que logo abriu o tempo, eles conseguiram e chegou a tempo para a missão do Senhor. A gente não vai orar aqui agora mais. Quanto mais oração, mais poder. Mas o irmão já orou. Deus já ouviu. Com certeza acredito que vai ser uma bênção o nosso culto, né? E como nós vai entrar aqui, irmão, em algumas profecias, eu quero relatar aqui duas profecias que eu gosto muito. Uma que está em Amós, capítulo 3, eu não vou ler. E outra em Provérbios 29 e 18. Amós, capítulo 3, versículo 7... fala que Deus não fará coisa nenhuma sem primeiro revelar o seu segredo, os seus santos, os seus profetas, né? E Provérbios 29, 18, fala que sem profecia, meu povo se corrompe. Então, meus queridos, há uma necessidade da gente estudar as profecias para nós saber a altura do tempo. E eu quero fazer, irmãos, um relato aqui de algumas profecias, desde Apocalipse capítulo 13, mas nós não vamos entrar, viu, irmão? Nós vamos lá para Apocalipse conforme o pedido de 18 e 19. Apocalipse 13, irmão, qual é o anúncio de Apocalipse capítulo 13? Fala do êxodo da igreja, algo que aconteceu no passado, está unida com Daniel capítulo 12, mas que virá profecia de duplo acontecimento, né? Apocalipse capítulo 13 fala que esse poder novamente vai ser ressuscitado. Aquela ferida mortal que foi curada, aquela ferida mortal ali em 1798, depois em 1829 ela começou a ser curada, mas ainda não foi curada ainda. E toda a terra se maravilhou após ela, né? Ela vai ser ressaltada o seu poder ainda, nós sabemos, unido com Daniel capítulo 12, no tempo do fim, que ela vai se levantar novamente, e nós precisamos estar atentos a isso aí, né? Atentos e preparados. Apocalipse capítulo 14, de 1 ao 5, irmão, fala o quê? Do selamento do povo de Deus, os 144 mil, né? A ordem de nós pregar o evangelho eterno, temei a Deus e dar-lhe glória, porque está chegando a hora do seu juízo. Apocalipse 14, de 6 em diante, fala que está chegando a hora do seu juízo. E o 15, principalmente o 15, versículo 1, 5 e 8, fala exatamente da hora e com ameaça dos juízos de Deus. Apocalipse 16, já vê a ordem ali das pragas, o fechamento da porta da graça, que está em Apocalipse capítulo 15, quando começam os juízos de Deus, as pragas, ao fechamento da porta da graça, que está exatamente em Apocalipse 15, 1, 5 e 8. O fechamento da porta da graça e as pragas, né? E em Apocalipse capítulo 16, nós já vê a ordem de Deus e de derramar as pragas sobre a terra. Apocalipse 17 fala a condenação da prostituta, a igreja falsa.
fala da condenação. Apocalipse capítulo 13 fala da mesma mulher, mas porém não fala da condenação do julgamento. Apocalipse 17 fala da condenação. Eu queria ler o versículo 8 de Apocalipse 17, o 2 e o 8. Quem pode ler para nós Apocalipse 17, 2 e 8? Uhum. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Uhum. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aparecerá. Esse é o versículo 8. A besta que era e já não é, mas que virá. Está unido com o Apocalipse capítulo 13, um poder que já na Idade Média, 538 a 1798, era exercer um grande poder na Inquisição, Idade Escura, Idade Média, mas que virá outra vez. E Apocalipse capítulo 18, meus queridos, o que nós temos? Que mensagem nós temos em Apocalipse capítulo 18? Apocalipse capítulo 18, irmão, nós temos, pelo menos que ao início, irmão, 3 mensagens. Qual é Apocalipse capítulo 18? Qual é a primeira mensagem? Olha o versículo 1. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E foi iluminada com a sua glória. Qual é a ordem de Apocalipse capítulo 14, de 6 a 12, irmão? A ordem da pregação do Evangelho. Para nós anunciar as grandezas de Deus, porque está chegando a hora do seu juízo. Apocalipse, meus irmãos, nunca foi entendido como agora, porque realmente é um livro que foi aberto para os nossos dias, Daniel e Apocalipse. Daniel, quando teve a visão, ele não entendeu nada. Daniel capítulo 12, mas ele clamou e o anjo veio e falou: Daniel, encerra este livro, porque não é para os teus dias, é para o tempo do fim. Daniel e Apocalipse não quer dizer que são primos, são irmãos gêmeos, porque tem uma mesma mensagem. Então nós vemos a primeira mensagem aqui de Apocalipse capítulo 18, é o anúncio que a terra foi iluminada, quer dizer, a terra deve ser reconhecida, a pregação do Evangelho, toda a terra será iluminada com a sua glória. Mateus 24, 14 fala: ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Não, e este Evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gente, então virá o fim. É essa ordem aqui de Apocalipse capítulo 18, versículo 1. Toda a terra será iluminada, para naquele grande dia ninguém terá desculpa eu não ouvir o Evangelho verdadeiro. Se o mundo dependesse, meus irmãos, de qualquer evangelho, Jesus já teria voltado. Mas Jesus mencionou um tipo de evangelho, o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino. Então essa é a primeira mensagem de Apocalipse capítulo 18. E a segunda mensagem de Apocalipse capítulo 18 está no versículo 2, o anúncio: e clamou fortemente com grande voz dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. É a queda de Babilônia, dessa bagunça espiritual que nós está no nosso dia, no pleno século 21, irmão. Mas isso um dia, depois que a terra foi iluminada, irmão, aqueles sinceros que tomaram suas decisões, logo em seguida vai acontecer o que há de acontecer e Jesus voltará para buscar o seu povo. Então essa é a segunda mensagem. E nós vemos no versículo 3, fala: porque todas as nações beberam do vinho da sua ira e da sua fornicação. Os reis da terra se prostituíram e com elas os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E a terceira mensagem de Apocalipse, capítulo 18, irmão, é o versículo 4, que é muito importante. É o convite: sai dela, povo meu. Sai da onde não tem a verdade. Saia da Babilônia, saia da bagunça. Venha para onde tem a verdade. Quando nós vamos lá para João capítulo 8, versículo 32 e o 36, fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a gente for estudar, aí tem as 5 colunas da verdade que está baseada nesse texto. E no versículo 36 de João 8, fala: se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Livres para adorar a Deus, conscientemente do Evangelho que Cristo nos designou. O Evangelho do reino. Então não é qualquer evangelho que para Jesus voltar. Ele falou: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gente, e então virá o fim.
E Deus está anunciando, irmão, para a gente não beber da cólera, da ira de Deus. Porque ninguém está preparado, irmão, para os juízos de Deus. Eu acostumo falar, irmão, que o que Deus tem preparado, está lá em 1 Coríntios 2, versículo 9, o que Deus tem preparado para os que o amam, diz que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, e nunca chegou à imaginação do homem, o que Deus tem preparado. Mas o que está, irmão, os juízos de Deus, nós não temos capacidade de imaginar o que é os juízos de Deus, irmão. E Deus está anunciando, temei a Deus e dá-lhe glória, porque está chegando a hora do seu juízo. E nós vemos um acompanhamento das profecias de Apocalipse 13, 14, 15, 16, 17, 18, anunciando uma sequência de eventos, anunciando à humanidade que o que Deus outorgou, irmão, vai se cumprir. E nós precisamos estar atentos às profecias, nem só estar atento, irmão, como se preparar, abraçar o convite da graça enquanto há tempo. Por que nós sabemos, irmão, que a porta da graça ainda está aberta? Porque nós estamos aqui, adorando a Deus, pregando o Evangelho. Quando a porta da graça se fechar, irmão, nós não temos mais esse direito, porque diz Apocalipse 22, 11, quem é justo se justifica, quem é santo se santifica ainda. E aí nós não temos mais o direito, não tem mais quem está perdido se salvar e quem está salvo se perder, porque já foi selado, né? Jesus saiu do santuário, as pragas começaram a cair e o selamento já aconteceu. Então essa é a terceira mensagem de Apocalipse capítulo 18, irmão, é o quê? A terra será conhecida do verdadeiro evangelho, a queda de Babilônia e o convite, sai dela, povo meu. Né? O versículo 5, porque já os seus pecados se acumularam até os céus, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Aqui fala dos pecados, irmão, da rejeição do evangelho, o qual se prostituíram, saíram dos ensinamentos de Deus e foram, irmão, abraçar ensinamentos, tradições de homem. Infelizmente, irmão, a maior parte da humanidade, irmão, abraça os prazeres da vida, porque é mais fácil. Certos evangelhos por aí, irmão, não estamos aqui para condenar nem criticar, mas um certo evangelho que é pregado hoje, irmão, não precisa você fazer nada, não precisa se abster de nada. E o céu, irmão, é um lugar que nós precisamos de um preparo, irmão, adequado para nós poder entrar no céu. Só vai entrar no céu quem quis estar lá. Eu acho que eu já falei isso aqui alguma vez, irmão, que eu tive aqui. Se eu vou falar de novo, me perdoa. Eu costumo falar, no céu não tem ninguém sortudo, irmão, nem no inferno ninguém azarado. Vai estar lá quem quis estar lá, porque o evangelho, irmão, é simples e claro. Né? Nós vamos ter certeza para onde nós estamos indo, se nós abraçar, irmão, o concerto de Deus, o concerto da graça, o convite da graça, não tem como nós se perder. Mas se nós, irmão, não olhar para os ensinamentos bíblicos dentro da palavra de Deus, irmão, nós corremos o risco de perder, ficar dezenas de anos na igreja e a gente perder a nossa salvação. E é tudo, irmão, que a gente acostuma dizer, irmão, lute pela sua salvação. O maior prêmio, irmão, que nós podemos adquirir, irmão, é a salvação em Cristo Jesus. Não perca, irmão, o céu. Se esforce, irmão, para ganhar o céu. Entenda o que é o céu. Entenda também o que é o inferno, irmão. Porque se nós não entender, nós não vamos fazer questão de ir nem para um lugar nem para outro. E nós precisamos entender o que é o céu, o que é a condenação da grande prostituta. E se nós fazer parte dela, irmão, dessa mensagem corrupta, a gente vai se perder. E para eu se perder, irmão, não precisa eu ser um Marcola, um beira-mar, matar, traficar, estrupar, não precisa. Basta eu estar aqui dentro e não abraçar o concerto da graça. Jesus não falou isso lá em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo aquele que bota a Bíblia debaixo do braço e me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E nós precisamos, irmão, que isso aqui é um lugar, um recinto sagrado. Isso aqui, Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Isso aqui, irmão, é onde ministros do céu, irmão, nos dias de culto, de reuniões, irmão, será enviado ministro do céu para estar junto conosco. E nós precisamos entender, irmão, que ambiente é esse? A minha casa, Jesus chamou a minha casa.
E nós precisamos entender a mensagem de Apocalipse, capítulo 18, irmão, que já está chegando, irmão, realmente os últimos dias da história desse mundo. Apocalipse 18 fala: sai dela, povo meu, se converta, não seja apenas convencido, eu conheço a verdade, eu vou na igreja. Não, irmão, esforça para estar os cultos, irmão, vem para a igreja, entrega teu coração a Jesus. Tem um texto em Ezequiel, vamos ler Ezequiel 32, 26. Deixa eu ver se é isso aí, meu irmão. Ezequiel 32, 26. Só eu confirmar se é isso mesmo. Não, 36, 26. Ezequiel 32, 26. Fala assim: dá-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, um coração sensível à palavra de Deus. Essa pedra, meu coração duro, essa lepra espiritual que às vezes habita nesse povo de Deus, o povo da profecia. Esse é o povo e o tempo é agora, irmão, não tenha dúvida disso. Essa é uma igreja que nasceu dentro da profecia. Deus quer nos prometer, irmão, um coração de carne, um coração sensível, irmão, à palavra de Deus. Eu quero, Senhor, para mim, porque você está chegando ao fim dos tempos. Não adianta eu abraçar o mundo, gozar das delícias desse mundo, das luxúrias, dos prazeres da carne, por um pouquinho de tempo e depois eu ser condenado. Vamos entender, meus irmãos, o que é a condenação. Lute, irmão, para ganhar o céu. Luta, irmão. Eu tenho uma preocupação, irmão, para não perder os cultos. E além de não perder os cultos, irmão, absorver o que Deus está falando em cada dia de culto. Apocalipse capítulo 7, versículo... Apocalipse 2, 7. Quem pode ler Apocalipse 2, 7, irmão? O 13, o 11, irmã. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da morte, da segunda morte. O 22. Eis que próximo... Não, o 17, desculpa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 3:6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às O igrejas. 13. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O 22. Quem tem ouvido, ouça o Muito que o bem. Espírito diz às igrejas. 7 vezes, irmão. Quem tem ouvido, ouça. Você tem ouvido, irmão? Você dá para ouvir o sentido da profecia? A intensidade da profecia que Deus quer que nós entenda. Quem tem ouvido, ouça. Todo mundo está ouvindo, mas será que eu estou realmente apoiando? Será que eu estou entregando esse coração corrupto de pedra, duro, insensato, insensível à palavra de Deus? Será que eu tenho entregado, irmão? Será que eu tenho me rendido aos ensinamentos bíblicos? Ou ainda estou por aí perambulando ainda? Irmão, a hora está chegando, irmão. Os dias estão se esgotando e nós estamos demorando. Apocalipse 18, irmãos, 3 convite. A terra será iluminada, o evangelho está sendo pregado. Anuncia a queda de Babilônia. E o grande convite ao sincero: sai dela, povo meu. Sai dos prazeres, não tem mesmo aqui dentro, sai dos prazeres. Entenda que o tempo está chegando, vamos encher do Espírito Santo, a grande promessa, a maior promessa da humanidade, irmão. Isaías 7,14 e 9,6. Jesus, a maior promessa que foi dada à humanidade, Jesus. E qual é a segunda promessa? O Espírito Santo. A grande segunda promessa, um Espírito Santo que será dado à humanidade, para nós ter uma plena convicção da profecia, do tempo que nós habitamos, que nós estamos, e uma preparação para o grande retorno de Cristo.
E Apocalipse 19, irmão? Qual é Apocalipse 19? Apocalipse capítulo 19, nós temos duas mensagens. Duas mensagens em Apocalipse capítulo 19, nós temos dois convites. Vamos ler o versículo 7 e 8 de Apocalipse 19. Tem dois convites, irmão. Se você, irmão, escapar de um, você vai cair no outro. Oxalá que você esteja seguro no primeiro convite. 7 e 8, irmão, quem pode ler? Muito bem. Aqui está o primeiro convite, irmão, a ceia, a bodas do Cordeiro. O convite para nós ceiar com o Senhor. Que diz Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Jesus promete estar conosco, cear conosco, andar conosco, trabalhar conosco. E um dia ele promete nós cear com ele. Jesus, ele disse lá nos evangelhos com os discípulos: eu digo que eu não beberei mais do vinho da figueira, mas até que de novo beberei convosco no reino do meu Pai. Jesus nos fez essa promessa. E Ele quer um dia que nós ceamos com Ele lá no reino dos céus. Esse é o convite que será estendido hoje, irmão. O convite às bodas do Cordeiro. Você não pode fazer parte dos dois convites. E o outro, irmão, está em Apocalipse capítulo 17, versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. 17 e 18. De Apocalipse 19. É 19, né? Apocalipse 19, 17 e 18. Ah, sim. Entendi. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Aqui tem duas ceias, irmão. Qual que nós vamos fazer parte? A primeira ceia, você não pode estar nas duas. Se você não aceitar a primeira, irmão, você vai ser julgado, você vai ser condenado, e você vai, como diz o fogo de Malaquias, lá em Malaquias capítulo 4, irmão, vai virar esterco debaixo dos pés. Você vai ser como esterco, não será sepultado, vai ser como esterco sobre a face da terra. Apocalipse, acho que é 22, 18, se eu não falo a memória, diz que os perdidos serão como a areia do mar. Por isso que Jesus está pedindo, irmão, nessa noite o coração, o órgão mais complexo que nós tem, podre, corrupto, como diz 17:9 de Jeremias, coração enganoso, ele está pedindo esse óleo para ele trabalhar. Eu me lembro ali quando Jesus estava fazendo, irmão, estava numa missão, e ali já era, a noite já estava declinando, e os discípulos ali falou para Jesus, vendo um grande problema ali, uma multidão, aproximadamente quase 12 mil pessoas, mas não tinha nada ali, irmão, só tinha apenas 2 peixinhos e 5 pães. E Jesus disse: o que faremos com essa multidão? Os discípulos despede. Os discípulos viram um grande problema, o mesmo que eu e você vejam. Mas Jesus aproveitou ali para fazer um milagre. Jesus, cadê os pãezinhos? Traga aqui. Trouxe, e ali houve um milagre. E ali houve um milagre que todos se saciaram. O que quero falar com isso, irmão? Esse órgão que está aqui. Há uma necessidade de nós colocar nas mãos de Jesus para que haja uma transformação. Ezequiel 36, 26. Dá-me esse coração de pedra e eu transformar num coração de carne, sensível, irmão. Sensível, capaz de amar a Deus em qualquer circunstância de vida. Não espera a bonança, irmão, você vir adorar a Deus. Nós temos um convite, irmão. A Apocalipse capítulo 19 fala a festa dos remidos. Fala, irmão, dos que vão morar no céu. Fala desse grande cortejo. Ele faz então uma ilustração com a festa de casamento, irmão. Diz que uma festa de casamento no antigo Oriente Médio, diz que era uma coisa muito linda.
Diz que ontem, hoje nós vemos a cerimônia da festa de casamento. Eu acho muito bonito na hora que faz aquele toque ali, que a noiva se aproxima, aquele cortejo de pessoas, aí o noivo fica num certo lugar esperando a noiva. Diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, que o noivo vai vir e vai parar nas nuvens do céu, e os anjos vão descer aqui e vai pegar sua noiva e vai apresentar o noivo que está em certas alturas esperando a sua noiva. Oxalá, irmão, que nós possamos fazer parte. E normalmente na festa de casamento, a festa era na casa do pai. E essa festa, irmão, essa boda do Cordeiro, Jesus, que é o noivo dessa igreja, da igreja, vai fazer essa festa na casa do pai, nos levar para o céu. Que Deus nos ajude, irmão, a entender a necessidade de nós entregar esse coração nas mãos de Deus, para que haja uma transformação e nós tenhamos plena certeza da nossa salvação. E quando nós entender isso aí, irmão, a nossa salvação, nós vamos transmitir a outros, porque ninguém quer ir para o céu sozinho. O evangelho, irmão, será como um vírus. Aquele vírus como é o nome, do Covid-19, que começou lá na China. Ele foi contaminando uma pessoa, logo passou para outros países, contaminou o mundo inteiro. O evangelho, irmão, quando você for contaminado com o evangelho, cheio do Espírito Santo, você vai passar a contaminar o mundo inteiro, irmão. Pregar o evangelho ao mundo inteiro. Por isso que Jesus disse, é a segunda promessa: vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador para que esteja com vocês todos os dias até a consumação do século. É a maior necessidade, irmão, é desse coração corrupto, ser sensível à palavra de Deus e a gente ter essa busca incessante pelo Espírito Santo de Deus, para um preparo nosso mesmo e um preparo para outras pessoas, levar este evangelho, irmão, anunciando o grande dia que está se aproximando de nós com tanta velocidade, mais perto nos indica essa roupa do seu corpo. Eu quero ler um texto para nós finalizar, Sofonia capítulo 1, versículo 14 e 15, irmão. Sofonias capítulo 1, 14 e 15. Acharam? Pode ler. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridão e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Aquele dia, irmão, o grande dia do Senhor, que muito se apressa. Irmão, isso não é uma inventação do Miguel, da igreja. A Bíblia está dizendo que esse dia muito se apressa. Dizendo nos nossos dias, isso é uma profecia para o século 21. Muito se apressa, é um dia de alvoroço, dia de densas trevas, de alvoroço. Os perdidos, diz Apocalipse 6, versículo 16 e 17, que os perdidos naquele dia vai buscar um buraco na terra para enfiar a sua cabeça. Diante de tantas oportunidades, de tantos convites, de tanta insistência que o Espírito Santo fez, e as pessoas rejeitaram o convite da graça. Achou que a salvação viria de qualquer forma. E naquele grande dia, depois de que a porta da graça se fechar, as pessoas que estão perdidas, naquele momento haverá um dia, irmão, de indignação, de lamentação. Por que eu não aceitei? Por que eu não abracei? Por que a Bíblia me falou em Apocalipse 2 e 3, 7 vezes, quem tem ouvido ouça. E eu fiz vista grossa, eu não ouvi, não entreguei meu coração. Eu não achei importante aquela mensagem. Não foi importante para mim, agora estou arrependido. Diz Apocalipse capítulo 7, 1, versículo 7, que será um dia de lamentação, irmão. Os perdidos vão se lamentar. Dia de choro, de pranto, ranger de dente, por água que perdeu. Que Deus, irmão, transmite para esse coração pecador. Oi? Pensei que tinha falado comigo. Que Deus transmite, irmão, que o Espírito Santo complete em nós isso que está nos faltando. Às vezes essa falta do nosso coração nas mãos de Deus para que haja um milagre. O milagre só se esse entregue for nas mãos de Deus. Isso é pelo um tremendo esforço, irmão. Para nós fazer parte da boda do Cordeiro. O primeiro convite, irmão, para nós
E nesse cortejo de salvos, de salvo e de anjo, encontraram o noivo em certas alturas. E nós formar essa viagem de 7 dias, conhecendo as galáxias, os planetas, até chegar nos portões celestiais. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Sim.